apanha do Google Meet, né? Estão usando tanto Teams e Zoom. Vamos ver se janela não inteira. Vamos ver se aqui eu consigo achar. Nada, né? Não. Mas o senhor está querendo compartilhar um PowerPoint? Exatamente. Embaixo, onde tem os microfones, do lado da mãozinha direita, tem uma setinha que diz apresentação agora, se o senhor colocasse ali. Sim, não, tranquilo. Estou tentando tela inteira, não achou. Vamos ver se por guia. Essa dúvida eu sempre tive, até quando eu dou aula. Por que alguns aparecem na tela para resgatar para vocês e outros não? Apresentar. Apareceu? Parece não? Sim, está aparecendo. Agora sim? Sim. Sim. Finalmente. Muito bem. Então, mais ou menos baseado naquilo que a gente se programou no outro momento, a minha ideia é mostrar para vocês um pouco do que a gente tem de informação sobre o monkeypox, não sem antes comentar algo muito semelhante àquilo que a gente comentou na Câmara, no que diz respeito à impossibilidade de a gente comparar essa epidemia do monkeypox com a epidemia do coronavírus. Para além da questão técnica, que são absolutamente incomparáveis, eu acho que a magnitude dessa epidemia nem se assemelha e nem deve se assemelhar, ainda com a dimensão mundial que ela tem, ainda com a necessidade de qualificá-la como uma emergência de saúde pública, e ela não vai ter a magnitude que tem uma doença de transmissão respiratória como o Covid. E eu acho que isso vai ficar mais claro nos próximos meses, com o aumento de casos de transmissão comunitária, onde nós vamos acabar voltando o nosso foco para populações que vão ser mais vulneráveis e talvez conseguir atuar com medidas restritivas, mas eu acho que a possibilidade de controlar uma cadeia de transmissão é muito maior nesse contexto. Essa talvez tenha sido uma das primeiras questões que surgiu, de até que ponto isso vai representar uma urgência, inclusive de interferência no cotidiano da vida das pessoas. Eu acho que vai apenas nas pessoas acometidas. Isso talvez seja o primeiro ponto que a gente pode mais tarde debater, né? A lei me obriga que eu declare conflito de interesse. Obviamente, em relação ao monkeypox, não tem absolutamente nenhum conflito de interesse. Os meus são com relação com trabalhos em parcerias com indústria e com organismos internacionais em outros contextos, né? Essa notícia de mídia, já tem alguns dias, né, deste mês, era para mostrar, em Minas Gerais, por exemplo, atingir a marca, no início do mês de agosto, 100 casos positivos. Uma velocidade crescente para um estado que, obviamente, não foi o primeiro a ser acometido de casos, e ao mesmo tempo, dali em diante, já tinha algo como 300 casos suspeitos, né? Em Minas Gerais, inclusive, foi relatado o primeiro caso de morte. Então, parece que Minas já foi talvez um dos primeiros estados, junto com São Paulo,
em que essa preocupação já criou vitrine na grande mídia, e esse filtro é importante que a gente faça para que a gente diferencie disso que a gente viveu recentemente, né? Inclusive com dados também de mídia, eu começo sempre por dados antes de falar de epidemiologia, de como que é traduzido pelos meios de comunicação essa epidemia, traduzido, por exemplo, nessa publicação como uma situação alarmante, né? E, de fato, aqui é o primeiro dado que chama atenção, a velocidade com que o Brasil, obviamente, não tem sido o primeiro caso, a partir da África, como veremos, já no mês de agosto, o Brasil tinha algo como 6,3% dos casos do mundo. E, obviamente, a gente não tem essa magnitude de população, né? Ou seja, a velocidade com que no Brasil anda essa doença, tendo naquela ocasião confirmado mais de 1.300 casos, e aquela morte relatada, em comparação com outros países em que a velocidade foi mais lenta, né? Um outro dado interessante é a Organização Mundial de Saúde denunciando ataques contra macacos no Brasil, por exemplo, por meio exatamente da transmissão desse vírus. E aí aquela primeira interpretação equivocada em muitos lugares, isso não foi no Rio Grande do Sul, foi em outros estados do Brasil, a mesma interpretação equivocada que a gente vivenciou na época da febre amarela, né? Professor, desculpa, Diga. A apresentação para nós, ela tá todos os slides, ele não tá um a um, assim. Ah, ele não tá no modo apresentação? Não. Nada ainda. Eu sei que o senhor tá no slide 4, mas ele não tá em modo apresentação. E não é por falta de clicar no tal. Nada ainda. Quem sabe do lado, que ele fica em modo de leitura, quem sabe ele não... Vamos tentar. Aí. Okay. Foi? Uhum. Melhorou? Melhorou. Então, esse eu falava do primeiro equívoco, agora acho que um pouco melhor de visualizar, e descrito na mídia essa preocupação com... E aqui não dá para a gente usar o termo, nessa morte de macacos, de epizotias, como a gente usa numa doença vetorial. Porque o macaco, a gente vai ver em seguida, não é nem mesmo reservatório deste vírus. Ele nunca foi um hospedeiro importante numa cadeia de transmissão. Aqui eu já vou aproveitar para mostrar que a identificação com varíola dos macacos se deu porque lá na final da década de 50, o primeiro momento de identificação desse vírus como características próprias, de um vírus de varíola muito parecido com o vírus da varíola humana, que já existia, se deu em macacos de cativeiro, cativeiros de pesquisa, como se fossem biotérios, e não em macacos silvestres. E, portanto, também por isso ele não representa a cadeia de transmissão. Mas, assim como a gripe espanhola, a gente bota a culpa nos espanhóis, e os espanhóis nem participaram da Primeira Guerra, eles nem foram nada associados à gripe espanhola, aqui a varíola dos macacos não é dos macacos. Aliás, a gripe do porco também não era do porco. Esses são esses equívocos que a gente tem visto cada vez mais na mídia, a varíola dos macacos. Foi isso que gerou na Organização Mundial de Saúde essa determinação de a gente evitar o termo varíola dos macacos, seja em que língua, e usar o nome inglês de monkeypox. Quer dizer, se a gente fosse traduzir, era quase o mesmo. Mas, pelo menos na língua portuguesa, e aqui a primeira manchete está correta, quando a gente usa o termo monkeypox, né? Se diferencia do smallpox, né? Que é o clássico da varíola. Além disso, esse aspecto interessante que o Drauzio, num artigo, também comenta, de atribuir um pouco dessa falha das organizações internacionais de saúde, do aspecto não relevado da monkeypox na África, quando já há décadas eles são assolados pela varíola humana, inclusive, mas associada a uma espécie completamente diferente da varíola humana clássica, e quando, na verdade, o mundo ocidental não se preocupou, e particularmente a ciência ocidental não aprofundou aquilo que já vinha sendo estudado, exatamente, talvez, porque era um problema africano, não era um problema mundial, não era um problema do mundo ocidental branco, né? E esse aspecto de racismo, talvez não dê para negar que exista, sim, né? Essa despreocupação por ser uma varíola africana até então, né? E agora, mais recentemente, é claro, nós vamos ver a questão das cadeias, de categorias de exposição, o quanto já há uma tendência de estigmatizar populações homossexuais,
de homens que fazem sexo com homens, como a gente vivenciou no início da epidemia do HIV. Eu comecei a atender e ver pessoas com HIV na década de 90, mas todos os anos, parte dos anos 80, né, e início dos anos 90, se vivenciou a ideia do câncer gay no HIV, né, na doença do HIV. E aqui, novamente, a gente estigmatizando uma população como se fosse atribuída a ela a exclusividade dessa transmissão. E aí, mais recentemente, um outro aspecto dessa epidemia é essa declaração de emergência sanitária, exatamente por ter um componente de rapidez e de impregnar países diferentes. Então, assim, a mídia enxerga, e de algum modo a mídia, como na epidemia do Covid-19, nos ajudou e muito a tentar dar uma luz no que de fato acontecia nesse período. Esses são dados mundiais para a gente ter uma ideia do panorama mundial, e já tem quase 10 dias, cerca de uma semana, mas são dados que a gente pode, de algum modo, se aprofundar mais para recentemente, quando muito mais de 30 mil casos já confirmados no mundo, a gente já tem, e o que é interessante, em 89 países, sendo a grande maioria, 82 países, e aqui está em laranja, né, em países que nunca tinham historicamente relatado monkeypox. E 7 países, sim, ali está em azul no mapa, os países africanos, África Central e África Ocidental, onde a gente já tinha há mais de 30 anos, né, há mais de 3 décadas, o monkeypox no meio dessas populações. Nós vamos ver que, na verdade, no território americano, nos anos 2000, então não nas últimas décadas, mas em 2013 já tinha casos humanos também de monkeypox nos Estados Unidos. De modo que a gente vê um crescimento importante desse cenário epidemiológico mundial, se a gente levar em conta apenas casos acumulados, né, casos confirmados, no mundo, esse aqui também já está um pouco além, aquém dos dados, é de julho, mas já em julho nós tínhamos cerca de 16 mil, hoje já tem mais de 35 mil casos de monkeypox no mundo. E os países, o Brasil passou a ser um dos países mais importantes, mas já logo depois dos países europeus, o Brasil foi um dos primeiros países mais acometidos pelo monkeypox. E essa curva é nítida das últimas semanas, né? E aqui dados do Brasil, particularmente para a gente ter uma ideia dos primeiros casos, mais de 2 mil casos nós temos no Brasil confirmados, de casos suspeitos, sendo esses, naquela ocasião, mais de 300 casos confirmados, predominantemente no estado de São Paulo, é claro, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, no Sudeste primeiro, ali nas áreas mais escuras, e todas as áreas urbanas do Brasil, né? E agora gradualmente começa a se interiorizar, que é uma tendência de qualquer epidemia, né? De a gente conseguir restringir a cadeia de transmissão muito dificilmente através de fronteiras de país, ainda mais numa doença dita de contato, né? E aqui, mais ou menos, para a gente ter uma ideia da distribuição dos casos, entre confirmados e suspeitos, por regiões diferentes. Então, no Rio Grande do Sul, naquela semana do dia 7 de agosto, nós tínhamos, na ocasião, 20 casos já confirmados e 29 suspeitos. Hoje, a gente pode comentar depois, já tem um número maior que isso. E desses 29 casos distribuídos em vários municípios, nenhum, até onde sei, vocês podem confirmar melhor para mim, nenhum caso nosso ainda, até então não existia, nenhum caso, existiram casos suspeitos, na verdade 2 casos suspeitos, não sei se mais, em que a gente de algum modo teve conhecimento, mas que foram excluídos através do exame laboratorial. E essa questão interessante do predomínio de distribuição de sexo, até uma distribuição um pouco mais homogênea do que no mundo vem sido relatado, onde há um predomínio importante do sexo masculino nessa doença, né? Estou falando um pouco de definições. O monkeypox é uma doença causada por um vírus dito monkeypox, que é de um gênero que é semelhante ao gênero da varíola humana, clássica varíola humana das últimas décadas do século XX, em que a gente teve o status de extinção na década de 70, na verdade em 1971, foi o ano em que o Brasil conseguiu, e a OMS definiu, dizer, o Brasil não tem casos, mais o mundo está entrando numa extinção da varíola humana. Então, do ponto de vista da história, da linha da história, ainda é recente. É do mesmo gênero do ortopoxvírus, de uma família chamada Poxviridae, né? E é, portanto, uma família de vírus completamente diferente das outras doenças virais cutâneas do tipo a varicela. São outros vírus e outras famílias, né?
O nome deriva, então, da espécie em que a doença foi descrita em 58, a partir, obviamente, da identificação em macacos de cativeiro, como eu dizia. Trata-se de uma doença zoonótica, uma doença de zoonose a partir de outros animais, em que a transmissão para humanos ocorreu por meio de contato com esses animais, ou de um humano infectado, né, ou ainda com material humano corporal contendo o vírus. Algo que a gente cada vez mais tem sido visto, descrito, né? A origem desse vírus é na África Ocidental e na bacia da região do Congo, então na África Central, e especialmente na bacia do Congo. Inclusive com duas diferenças virais, com duas cepas virais diferentes nessas duas regiões da África. E aí, do ponto de vista da história, se a gente pegar a linha do tempo dos primeiros surtos causados, então nós vamos ver em 58 a identificação desse vírus em macacos. A partir disso, nós vimos o primeiro caso humano na República então, do Congo, no centro da África, né? Houveram mais ou menos 71 casos de monkeypox, né, com relações interhumanas, mas o primeiro caso foi identificado então nessa região. Depois nós vamos ver na década de 80, 81 a 86, centenas de casos de transmissão humana também, entre humanos, e com um período de incubação muito semelhante ao que a gente está vendo neste momento atual. Período de incubação, como nós vamos ver, que é de cerca de 2 semanas. Naquele momento, uma mortalidade que chegava a 10% dos casos, obviamente populações não vacinadas, e com uma taxa que é interessante para a gente poder avaliar isso do ponto de vista epidemiológico na cadeia, uma taxa de ataque secundário, então, entre membros de uma mesma família, que também próximo de 10%. Na linha do tempo, nós vamos ver que na década de 90, nós tivemos outro surto importante, com taxa de ataque ainda mais alta lá no Congo, na África, então nós estamos ainda na África, e até evoluir para outros países, né? E com o tempo nós vamos ver que em 2003 a gente teve o primeiro surto fora da África, que foi nos Estados Unidos da América, onde tiveram 70 casos confirmados, inclusive publicados. Esse surto é curioso porque ele veio, e aqui a gente entende a cadeia de origem dessa zoonose, a partir de roedores. Eu botei uma foto de um pequeno roedor aqui, são muito parecidos com roedores como esquilos, são roedores silvestres que tem na África Central e na África Ocidental, e esses roedores foram levados em tráfico silvestre para os Estados Unidos, inclusive para serem observados num jardim zoológico de Chicago, né, da região de Chicago, em Illinois, e eles tiveram contato com animais domésticos dos Estados Unidos e das pradarias americanas, que, por sua vez, morderam e acabaram transmitindo para humanos, inclusive crianças, no território americano. Então, o primeiro surto nos Estados Unidos se deu a partir, de novo, de um tráfico de animais silvestres de um continente para outro. Houve a importação de roedores, e os casos relatados na história tinham relações com os cães de pradarias, mas cães de estimação, né? Então, a gente já vê o impacto de uma epidemia dessa, obviamente, por interferência humana em processo natural, né? E, andando no tempo, a gente teve surto ainda na Nigéria, em 2017, depois de surto de viajantes da Nigéria, quando foram para a Inglaterra e para Israel, então também passou a ter transmissão humana de globalização já nos anos 2017 e 2018, e até um profissional de saúde em 2018, a partir desses primeiros casos na Inglaterra, houve transmissão de profissional de saúde na Inglaterra através de contato com roupas de cama. Então, daqui a gente já começa a aprender a possibilidade e viabilidade de transmissão do vírus a partir de contato com fomites e com materiais, e não só interhumano, né? Isso é um outro aspecto importante. Até que a gente chega, passando por 2021, com alguns casos recém-relatados na Nigéria, a 2022, onde houve essa passagem para o território europeu e da América do Norte. Só de curiosidade, são duas espécies muito prevalentes. Esse primeiro, o rato que eles chamam de rato com bolso, né, gigante, da Gâmbia, ele é um animal, parece mentira, mas domesticado nos Estados Unidos. Os americanos utilizam, vocês veem que tem uma coleira, como se fosse um animal domesticado, cachorro. Pois esse é um animal da Gâmbia, é um animal exótico, portanto, não é nativo dos Estados Unidos, que é um dos grandes transmissores, um dos grandes vetores deste vírus. O outro é o arganaz, na nossa esquerda aqui. O arganaz, ele é muito parecido com o esquilo, mas até poderíamos dizer que é um esquilo silvestre
da região da África Central. Não é o esquilo que a gente conhece, e para quem teve o prazer de ver, da América do Norte. Então, a gente vê da onde tem a interferência e o surgimento desse vírus e dessa epidemia. Esse surto que eu descrevi em 2013 nos Estados Unidos e publicado, tinha essa apresentação clínica nas pessoas. E isso é interessante porque dá para se fazer um paralelo com o que a gente está vendo da varíola, né, do monkeypox, neste momento dos casos relatados no mundo. Então, cerca de 80% dos casos relatados lá na região de Illinois e de Wisconsin eram pacientes com febre, pacientes com rash na pele, com lesões de pele, com algum grau de sintoma respiratório, e aqui a gente vê que os pacientes graves passam a ter sintoma respiratório, muito semelhante a outros vírus de origem mais de transmissão cutânea, como a varicela. Os pacientes, na metade deles, já em 2003, tinham aumento de gânglios, tinham linfadenopatia, tinham episódio de sudorese, e depois, em menor grau, outros sintomas gerais de infecção sistêmica, como calafrio, como dor de cabeça, e sintoma gastrointestinal, e eventualmente dor de garganta. Então, não é tão comum um quadro respiratório, mas parece que os quadros mais graves tinham também sintomas respiratórios, né? O disparadamente mais comum são o aumento de gânglios, de linfadenopatia, as lesões cutâneas, como nós vamos ver, e febre. Esta foi uma criança nesse surto de 2003, aqui onde a gente vê na foto superior à nossa direita, é uma criança que levou uma mordida desses cachorros. E ali foi, para além da questão do ponto de inoculação dos cachorros, houve uma disseminação do vírus, na foto da nossa esquerda, onde eles veem essas pequenas pápulas, não ainda completamente umbilicadas, mas essas pequenas pápulas a partir daquele sítio de inoculação que foi a mordida do cachorro. E depois a partir da disseminação para outras partes do corpo. E é isso que também tem se visto, de algum modo, nas pessoas atualmente acometidas, né? Onde há uma disseminação de uma parte original para outra parte do corpo. Então, aqui a gente vê, por exemplo, um sítio de inoculação, e isso aqui foi da mãe dessa criança, isso foi publicado, né? A mãe dessa criança em contato com a criança, obviamente, contato de pele, passou, e provavelmente pela via respiratória, passou a adquirir, teve uma primeira lesão dela na mão, e, obviamente, começando a ter lesões satélites do mesmo modo, ou seja, uma disseminação na mesma região cutânea. E este é o pai dessa criança, que também teve a primeira lesão dele, em contato com a criança, é uma criança que foi mordida pelo cachorro, na face. Isso tem sido descrito no surto atual, as primeiras lesões às vezes são faciais, ou seja, não é uma apresentação tão típica comparada com a varíola humana ou mesmo com a varicela, uma lesão isoladamente facial, mas que se dissemina para outras partes do tórax e etc, né? E aqui tem essa formação um pouco de bolha, né? Ou seja, de cara a gente já vê, lá como em 2003, uma diversificação na evolução das lesões, né? Essa tabela, de algum modo, resume, né, simplifica esses diferentes períodos de surtos epidêmicos que a gente teve da década de 70 e 81, depois na década de 90, e os episódios aí de 2001 e 2003. Houve, em alguma dessas situações, umas taxas de ataques secundárias importantes, 7,5 até 9, e ataques de membros familiares, né? Ataques secundários a gente chama, são as disseminações secundárias a partir de um caso inicial, que chega próximo de 9,3%, 10%, como na década de 80. E as taxas de letalidade, que chega até 9,8%, como foi nos anos 80, aparentemente um vírus um pouco mais letal da região do Congo, né, que foi esta situação. E também ali a gente vê casos muito comumente, 85% na década de 70, ou 93% dos casos na década de 80, em crianças ou jovens, né, abaixo de 15 anos de idade. Diferente de agora. Então, esse é o primeiro comparativo que a gente pode fazer dessa tabela histórica do monkeypox com o que a gente está vendo agora, predominantemente na população adulta e com algumas questões específicas. Então, comparando epidemiologicamente com aquele passado, a gente se pergunta por que a monkeypox se espalhou. Por que não ficou restrita, como ficou a ebola, por exemplo, na África Ocidental? Que causas poderiam ter de velocidade de disseminação desse novo surto? Um deles, conjecturado, é mutações dos vírus, né? Um ganho de função desse vírus, capacidade de maior transmissão. Isto é algo estimado. Os estudos, eu acho, de linhagem
genômica do vírus vai nos permitir deduzir isso mais claramente, mas é notório, do ponto de vista epidemiológico, que houve uma disseminação e uma transmissão para outras populações. A transmissão sexual parece ser também uma via importante de transmissão, ainda que o ato sexual por si só, né, promove um contato mais intenso, e é por isso que a gente acredita que a transmissão é maior. Não por ser uma infecção sexualmente transmissível, porque não é mais determinantemente pela via sexual que ela é efetiva, essa transmissão. Uma outra causa possível é a globalização, uma maior agilidade de transporte, sem dúvida, se a gente comparar com a década de 70, por exemplo, os surtos de 70 e 80, essa agilidade de globalização e de transporte interhumano, né, e de viagens. E uma variedade de manifestações, que é uma outra questão que também facilita, uma dificuldade maior no diagnóstico, ao ponto que a gente vive essa dificuldade de diagnóstico, uma subnotificação maior, e, claro, uma vacinação contra a varíola anterior a 70. Isso muda para as populações jovens. Nós vamos ver que a maior parte das populações acometidas tem a faixa etária de quem não foi vacinado para a varíola humana, né? Que é a nossa geração, predominantemente aqui. Modos de transmissão é uma doença, portanto, de transmissão de contato, primariamente de contato, mais determinantemente de contato direto, ou seja, com contato com secreções respiratórias de alguém acometido na fase aguda pelo vírus, ou pelas lesões de pele de pessoas infectadas, onde as lesões têm líquidos, as lesões têm pus, as lesões têm conteúdo contaminante. E, portanto, a transmissão por contato direto pode se dar por abraço, por beijo, por massagens, por relações sexuais, exatamente pela intimidade de pele. Um outro modo de transmissão é o modo indireto, com objetos e superfícies contaminadas, e, portanto, fomites como roupas de cama, toalhas, superfícies que foram utilizadas pelo doente são potenciais contaminantes, típico de uma doença de transmissão de contato. E se estima mais ou menos que o vírus pode estar ainda viável algo como 90 horas de uma superfície. Portanto, nada desprezível na duração de alguns dias a possibilidade de transmissão por contato de superfícies e de fomites, né? Por uma transmissão indireta. Ainda a transmissão pode ser por gotículas, a gente vê isso comumente com outros vírus, e que não são vírus primariamente respiratórios, que não têm tropismo pela árvore respiratória, pelo tecido respiratório, como é o caso da varicela, por exemplo, do herpes, e são vírus que também se transmitem por gotículas respiratórias. São expelidas, é claro, por uma pessoa infectada, tosse, espirro, gritos, enfim, mas aqui por gotículas. Aqui é menos de 1 metro. Não se tem essa impressão de uma transmissão aerosólica, ou seja, aquele conceito que a gente dá numa transmissão respiratória de pessoas com uma distância maior do que 1 metro, 1,5 metros. Ou seja, uma sala contaminada, ela não fica contaminada por uma pessoa se transmitir da distância para outra. Precisa um contato muito próximo de uma pessoa a outra. Obviamente, contato por um certo tempo e com uma intimidade. Do contrário, a transmissão respiratória ela é absolutamente, digamos assim, fútil, né? Desconsiderada. Exposição a gotículas menores, como aerosóis, como eu falava, pode permanecer no ar, mas necessariamente por um período muito longo de contato com proximidade. Mas, é claro, profissionais de saúde que, obviamente, trabalhem, fisioterapeutas, enfermeiros e médicos e técnicos de enfermagem que trabalham diretamente com os pacientes, têm potencial, como a gente vê no Covid, de ser objetos desses aerosóis gerados em procedimentos e tal, aspiração, intubação, como a gente pode imaginar. Há uma documentação pela OMS de transmissão intrauterina também do monkeypox, assim como a transmissão de mãe e bebê por contato direto. Essa é fácil de imaginar, a transmissão de mãe e bebê, isso a gente tem visto mais a mais. Isto é, portanto, uma população que deve ser população-alvo importante, nós vamos ver que é a população de tratamento, caso se tenha acesso ao tratamento, porque exatamente há o potencial de perdas de feto, como houve, e porque o potencial de transmissão mãe-bebê é muito alto, né, muito grande. Então, também é outra forma de transmissão. Tem dados de pequenos estudos e relatos de casos sugerem que as crianças podem estar em maior risco que os adultos, isso ainda não está muito claro, mas o histórico da epidemia mostrava que era muito mais comum em crianças e adolescentes, mas particularmente para os casos graves, as crianças são muito mais vulneráveis, seja para encefalite, seja por uma resposta inflamatória da sepsis, que é importante, né? Não tem essa certeza da produção de anticorpos, está presente no leite materno, portanto, o aleitamento materno potencialmente é transmissor,
mas até esse momento não há uma contraindicação do aleitamento materno diante de uma situação como essa. Falávamos do período de incubação, ele é tipicamente de uma semana a 14 dias, podendo chegar a 21 dias. Por isso que 21 dias é o período que a gente considera na história de contato, de exposição ou de viagens, exposição sexual ou exposição respiratória, e porque potencialmente esse período pode se estender até 3 semanas. Mas é um período de incubação, portanto, longo, né? E o período de transmissibilidade ocorre a partir do início dos sintomas, até o desaparecimento das crostas, como é muito comum com esse tipo de doença viral a partir de infecção cutânea. As crostas, o ressecamento das lesões passa a ser um elemento determinante do fim das transmissões por contato. Ocorre que há, recentemente, a informação de que é possível que o período de transmissão também ocorra logo no início, antes do aparecimento dos sintomas, quando o contato, obviamente, é muito próximo e íntimo. Ou seja, há uma transmissão assintomática possível. Isso não é tão bem documentado, mas foi descrito, e, portanto, a gente não sabe a magnitude que vai ter isso do ponto de vista epidêmico, né? Como a gente viu isso muito no Covid, 24, 48 horas de assintomáticos transmitindo. Sintomas inclui o que a gente viu, de algum modo, nas epidemias anteriores: febre, dor de cabeça, dores musculares, dores torácicas no dorso, aumento de linfonodos, calafrios e exaustão, ou seja, um cansaço brutal, como uma doença viral sistêmica. Então, são sintomas absolutamente inespecíficos. Talvez aqui os 2 pontos centrais seja a questão de aumento de linfonodos, que a gente não vê em doenças respiratórias, e, claro, importantemente, erupção cutânea, lesão de pele, a gente não espera ver em doenças respiratórias, primariamente respiratória, e o diagnóstico diferencial de febre, dor de cabeça e dor muscular passa a ser importante quando tem presença de linfonodos e lesões de pele, como nós vamos ver. Como eu dizia, geralmente se desenvolve primeiro pelo rosto e depois se espalha para outras partes do corpo, e aqui, importantemente, neste momento e nesse surto, para este vírus, incluindo os órgãos genitais. Então, os casos recentemente detectados relataram muito mais uma preponderância de lesões na área genital. A erupção pode passar por diferentes estágios, e aí se assemelha muito à varicela, à catapora, né? E pode se parecer com uma varicela ou sífilis, antes mesmo de finalmente formar uma crosta. Mas elas tendem, é importante dizer que a diferença na aparência da varicela é que a evolução dela tende a ser uniforme das lesões. Elas evoluem de estágios diferentes, como a gente vai ver, mas a evolução tende a ser uniforme. Diferente da catapora, da varicela, zoster, em que esse vírus ele tem diferentes apresentações simultâneas no corpo. Essa é a primeira publicação de dados clínicos num jornal importante da medicina, que é o New England, de casos relatados em 16 países nesse período de abril a junho deste ano, onde se relatou 528 casos nesse período, em 16 países diferentes, como vimos, em que os dados mostravam esta predominância. 98% eram pessoas de homens que fazem sexo com homens ou bissexuais, 75% eram brancos, nós estamos falando aqui da Europa e dos Estados Unidos, então aqui não parece ter uma questão racial, 41% tinham o vírus HIV, então também mostra uma vulnerabilidade nessa população específica, e uma idade média jovem, de 38 anos, não só pela atividade sexual, mas também gente que nunca foi exposta à vacina da varíola humana. 95% tinham suspeita de transmissão por atividade sexual, então há essa categorização. 64% tinham menos de 10 lesões, então não era uma doença disseminada de modo tão intenso, mas a grande maioria tinha lesões anogenitais, o que é muito diferente do histórico desse vírus nas epidemias da África. Então isso a gente tem que sempre lembrar de citar. Ainda 40% tinham lesões em mucosas, que também é um ponto importante de transmissão, e é algo que é extremamente desconfortável nas pessoas que hospitalizaram, muitas delas estão descritas lesões em mucosas também. Vamos ver se eu passo o slide aqui, que eu acho que ele resolveu não passar. Passamos. São características sistêmicas, né, que precediam essas lesões da pele. Grande maioria deles tinham febre, letargia, mialgia, ou seja, um quadro sistêmico viral, com dor de cabeça em 1/3 dos casos, mas o que chama atenção, diferente do passado, e diferente da doença respiratória, que muitos têm aumento de gânglios, tinham
linfadenopatia presente. Aqui um dado importante como estratégia de saúde pública e inclusive, como política pública para atuar em algumas categorias sociais, 30%, um terço das pessoas testadas tinham outras infecções sexualmente transmissíveis de modo concomitante. E recentemente foi detectado como nesses casos relatados, 29 em 32 dos casos, tinham inclusive detectado no líquido seminal. Portanto, pode também passar a ser determinante a transmissão sexual. Ainda que, claramente, primariamente é de contato, e o contato sexual permite mais facilidade. Houve hospitalização, houve gravidade de casos, né? 13% hospitalizaram, seja por morbidade, por desconforto, ou inclusive por evolução possível, como a gente está vendo, de mortes, ainda que nesses relatos de 500 e poucos casos não houveram mortes. Então, principalmente por dor anorretal severa, isso tem sido descrito no Brasil, por superinfecção em tecidos moles, ou seja, outro germe infecta a pele, por faringite que limita a ingesta oral, lesões oculares, a gente viu lesão de mucosa importante, lesão renal aguda e miocardite em alguns poucos casos, mas que também a gente deve cuidar. Então está descrito a epidemiologia desses 500 e poucos casos, e que nos permite pensar os nossos casos, cuidando do relógio aqui. Porta de entrada, 52% eram pacientes soropositivos, com infecção sexualmente transmissíveis, né, e 20% detectados lá na emergências, e apenas 4% da atenção básica. Então isso é interessante. O modo de transmissão, 95% tinha contato sexual, e quem não tinha contato sexual era realmente uma minoria, 13% outros contatos, ou até garantidamente 1% com contatos familiares, né, que também está descrito exatamente pela via respiratória. 95% deles tinham lesão de pele, portanto, pele é um achado fundamental. Febre, em muitos dos casos, mas nem todos, linfadenopatia e letargia. Isso estava bem descrito por eles. 97% dos diagnósticos foram feitos na pele ou em lesão anogenital. E 25%, inclusive um quarto, em suave nasofaríngeo, provando que a transmissão respiratória é muito compatível, né? E muito factível. 73% então tinham lesões anogenitais e 50% vésico-pustular. E aí a gente vai ver uma descrição, do mesmo modo, de características de lesões de pele. A maioria tinham menos de 5 lesões, a gente não espera ter uma disseminação brutal de lesões, menos de 5% dos casos tinham mais de 20 lesões, e como vimos, 13% só que hospitalizou. Né? De tratamento se usou experimentalmente em 2%, em 12 casos, cidofovir, que é um antiviral que a gente pode abordar depois, e o tecovirimat, a gente vai falar depois, também em 8 pessoas já existiu o experimento de poder testar nesses casos humanos, né? E em um caso e depois em 2 casos chegou-se a usar imunoglobulina, como também tem se pensado, uma imunoglobulina de vírus vacina, né? Vamos ver se ele passa. Aqui é para mostrar as evoluções de lesões cutâneas possíveis destes casos relatados, exatamente desse caso relatado, dessa publicação recente do New England, onde a gente via uma história de menos 4 dias do aparecimento das lesões, o primeiro contato sexual, portanto, período de incubação muito curto, com 4 dias já começou a aparecer as primeiras lesões únicas genitais, e aqui a gente vê algo que tem sido descrito, nem tudo começa em pele e face, pode começar exclusivamente em lesão genital, portanto, aqui já tem um comportamento heterogêneo, a gente não precisa padronizar achando que tem que primeiro na pele antes da região genital. Do dia 4 ao dia 6, houve, inclusive, um aumento de desenvolvimentos de outras lesões, então há essa migração, essa infecção contígua das lesões. No dia 11, já houve a confirmação, tanto na lesão genital quanto facial, de PCR, e é um PCR muito efetivo, é sensível, a detecção não é tão difícil do ponto de vista laboratorial, a sensibilidade é alta, né? E, inclusive, tem um comportamento de a gente, por exemplo, ver o PCR negativar na lesão facial, exatamente porque elas ressecaram as lesões, lá pelo dia 21 desse paciente, ainda que as lesões genitais mais ainda ativas eram PCR positivo. Portanto, o PCR passa a ser um exame laboratorial importante para ver a atividade de doença, diferente aqui de uma doença de transmissão respiratória, onde a gente pode detectar a parte do vírus e ele não ser um transmissor da doença.
Aqui um PCR positivo em lesão de pele, lesão genital, lesão de mucosa, é fundamental valorizar como um potencial transmissor. Então a sequência de PCRs talvez seja importante. E aí, claro, negativou também lesões genitais no dia 28. E aqui a gente imagina um período da linha do tempo de detecção laboratorial. Né? 21 dias, um tipo de lesão já cicatrizada, desaparece o PCR e detecta ainda lesões genitais ativas. E a gente pode detectar essa negativação num período próximo de um mês. Então, isso serve de exemplo para casos eventuais que a gente pode ver. Nessa casuística, tinham pacientes com lesões orais e orais, como a gente está vendo em sequência, de toda a ordem, mucosa da língua, do palato, são lesões que são ulceradas em algumas características e, inclusive, papulares em outras. As lesões de pele são, em geral, a partir de vesículas e de pápulas, né? E as lesões anais e perianais e retais. Então, são lesões muito dolorosas, tende a fazer edema, que começam com lesões, às vezes, únicas, como a gente vê na foto F aqui, e que dissemina na própria região perianal. Portanto, ela tem característica de ST, mas é necessariamente por contato com o vírus. Por que a gente insiste nisso? Porque o preservativo ele é extremamente útil, exatamente para evitar lesões retais. É útil para qualquer IST, mas ele não basta para uma transmissão de contato, ou seja, o contato vai persistir mesmo com o uso de preservativo. Aqui a gente vê uma progressão de doença a partir de estágios diferentes de pele. De uma mácula, quer dizer, de uma mancha, a gente vai para uma pequena lesão papular, para as vesículas, para a formação pustulosa, vesícula e pústula já com um pequeno umbigo, lesão umbilicada, que se assemelha a outros tipos de lesões, até a formação de crostas. Esse é um estágio de lesões cutâneas que a gente pode, no período de até 14 dias, perceber nas pessoas. Começa com uma lesão isolada satélite que dissemina de modo contíguo. Isso foi agora em 2022 nos Estados Unidos, o que a gente viu com diferentes pacientes, às vezes com lesões muito pontiformes, como a gente vê na foto lá de cima à esquerda, e que dissemina de modo contíguo, às vezes com lesão muito, que parece quase uma lesão de acidente puntório no dedo, por exemplo, e que é uma lesão como uma velho lesão umbilicada, né? Como a gente vê com outras características de outros vírus. E que pode disseminar, dependendo da característica de pele, enfim. Diagnóstico diferencial, abordamos já a varicela, é muito importante como um grande diagnóstico diferencial, principalmente população infantil ou população não vacinada, que se assemelha nas fases iniciais também com as lesões secundárias da sífilis. Sífilis, lesão secundária, tem um predomínio palma de mão e planta de pé. Aqui não há essa tendência a estropismo por palmas de mão e plantas de pé, então ajuda um pouco no diagnóstico diferencial. O herpes zoster, como a gente está vendo também nas fotos aqui de baixo, que tem uma predominância por dermátomos, é diferente dessas lesões do monkeypox, e não tem predomínio de dermátomo, não tem nenhuma relação com lesão que acompanha lesão neural, né, acompanha nervos. Mas pode se assemelhar com os sífilis, como a gente está vendo aqui, na palma de mão e planta de pé, mas em geral dissemina também outras partes do corpo, não tem essa exclusividade por palma de mão e planta de pé. Mas essa lesão em sinal de alvo, como se fosse uma marca de cigarro, é uma característica comum às duas doenças. Ao molusco contagioso, a gente vê essa lesão umbilicada, lembrando, o molusco contagioso, ele é comum no lactente, principalmente lactente que convive com as crianças em creches, mas ele é absolutamente incomum na população adulta imunocompetente. Ele é tipicamente uma doença oportunista nos pacientes que vivem com HIV. Então, um adulto com lesão umbilicada é extremamente suspeito, deve sempre se pensar nessa doença. Estou quase encerrando para a gente não avançar muito na vigilância, e o tratamento, segundo a OMS, então, não existe tratamentos específicos, e aí vocês vão se assustar, mas como? Se a gente está vendo até a ideia de importar agora em setembro, enfim, não existe nenhum estudo de fase 3, ensaio clínico, provando o efeito de nenhum antiviral para esse vírus monkeypox. Nós vamos ver em seguida que existe um tratamento de um antiviral, né, a gente pode discutir exatamente os critérios de escolha de tratamento, mas o que é importante é que a grande maioria dos casos desaparecem espontaneamente sem tratamento antiviral específicos. E aqui eu estou falando principalmente da população imunocompetente, população em geral adulta imunocompetente. Cuidado maior deve ser com gestantes, deve ser com crianças e, obviamente, pacientes imunodeprimidos. Então, o tratamento em geral, não tendo, como é a situação atual no Brasil, um antiviral de opção é sintomático, de sintomas, e envolve prevenção e tratamento de infecção bacteriana sintomática.
esse cuidado é importante. Vacinação contra a varíola parece que ajudou a prevenir ou atenuar a varíola causada pelo monkeypox, com uma eficácia estimada em torno de 85%. E tanto é que a erradicação da varíola, acho que no Brasil foi em 71. E há uma sensação nítida epidemiológica de proteção cruzada dessa vacina da varíola humana, exatamente porque a população acometida não é aquela vacinada. Acima de 60 anos, até recentemente estava revendo casos, não tinha no mundo mais que 400 pessoas ou coisa do tipo. Muito poucos casos acima de 60 anos de idade. A população que teve acesso à vacina da varíola humana. E a vacina contra a doença atual do monkeypox voltou a ser produzida na Dinamarca por uma biotech, que eu mostro em seguida, e já vai ser adquirida então na Europa e Estados Unidos, já está se vacinando no Canadá e nos Estados Unidos, e no Brasil, pelo que sei, através da OPAS, e inclusive com a determinação da Anvisa, uma nota técnica da Anvisa recente, agora em setembro deve estar chegando algo como 50 mil lotes dessa vacina. Falando rapidamente desse antiviral, o Tecovirimat, tem um nome comercial de Tepox, ele foi desenvolvido como antiviral para tratar a varíola de adultos e crianças lá na África. E, obviamente, como ficou muito restrito na África, se parou os estudos. Os únicos estudos que existem com esse antiviral, que é o recomendado que o Brasil deve importar, são estudos de segurança em cerca de 200, 300 pessoas, que mostrou a segurança dele, mas não existe um estudo de eficácia em humanos, apenas estudos experimentais. Esses estudos de fase 1, 2 mostrou uma eficácia importante, mas eram estudos ainda sem uma consistência. Mas nas situações que nós vamos ver, talvez seja um antiviral de importância de usar para diminuir a chance de complicações. Então, só para lembrar que não é um antiviral muito bem documentado do ponto de vista da literatura. Falava da imunoglobulina de vacina, ela também é licenciada por alguns órgãos de agências de controle no mundo, e que ela, sem dúvida nenhuma, como antiviral, ela seria recomendada para tratar complicações, em especial infecções do sistema nervoso central, sepse associada, ou crianças com doença disseminada, imunodeprimidos, né? Não há também dados, né, obviamente, conhecidos de eficácia, passa a ser esses tratamentos que a gente cria como alternativa, né, inclusive podendo ser utilizado como profilaticamente numa pessoa exposta com imunodeficiência grave, que eu me reporto muito os nossos pacientes, por exemplo, com depressão importante de células T, pacientes transplantados de medula, ou mesmo pacientes com linfomas T e tal. São pacientes que têm uma depressão importante, talvez nesse contexto de contato, a imunoglobulina de vacina talvez seja algo a pensar. O Cidofovir tem sido usado, inclusive no Brasil, o Albert Einstein usou em alguns pacientes. Ele é um medicamento aprovado, obviamente, pela FDA, porque se usa para citomegalovírus nos pacientes com HIV, para uma outra pneumonia viral importante de transplantados halogênicos, que é o adenovírus, mas não parece ter tido, nesses casos todos que usaram, uma eficácia tão interessante. Não, obviamente, não há estudo específico para esse vírus, portanto, o Cidofovir talvez seja relevado a uma alternativa, né? E aí, essa é a população que a gente deve pensar em tratar. Pessoas com doenças graves, doença hemorrágica, lesões confluentes, com sepse, com encefalite, como eu dizia, ou que exigem hospitalização por um quadro inflamatório importante. Esses a gente pode dar o Tecovirimat, e nas situações de imunodepressão a gente usar imunoglobulina. Então, pessoas que também podem usar antiviral são pacientes com AIDS, pacientes com leucemia, linfoma, malignidade generalizada, transplante de órgãos, corticoides sistêmicos, mulheres grávidas, como eu dizia, crianças menores de 8 anos. Essas são recomendações importantes de acesso ao antiviral. E aí, de modo, nas linhas mais de baixo, também pensar em pessoas com dermatite atópica que tenham condições de doenças cutâneas esfoliantes. Essas, possivelmente, a gente pode lançar mão também de tratamento para diminuir o risco de complicação. Claro, quem pegou a infecção bacteriana secundária, que pode evoluir para uma sepse, e, eventualmente, pessoas com infecção dita aberrante pelo vírus, que inclui, por exemplo, implantação de lesões em olhos, bocas e regiões de mucosa, né? Região de reto. E aí há uma discussão importante dos órgãos de imunização de a gente fazer profilaxia pré-exposição. Populações que poderiam obter, digamos assim, benefício com profilaxia pré-exposição, e essa ideia para onde a vacina que está vindo para o Brasil vai ser focalizada, são os trabalhadores de saúde de linha de frente desses pacientes,
os trabalhadores de saúde que trabalham em laboratório, seja para diagnóstico, seja diagnóstico dentro do laboratório ou de lesão de pele. Então, esses profissionais estariam muito mais expostos ao vírus e é esses que vão ser vacinados, provavelmente a partir de setembro, no Brasil. Vou passar a questão das vacinas para não ficar muito maçante, mas existiam 2 vacinas no mundo. Essa primeira, a CAN, era a primeira vacina de vacina, então, pensada para smallpox, ou seja, para varíola humana clássica, em que se adotou, era uma vacina de uma empresa farmacêutica chamada Sanofi. Ambas vacinas são de vírus vivos, algo como a gente vê na vacina da febre amarela, atenuados. Só que da vacina da varíola humana, o ACAN, ele tinha uma peculiaridade que faz com que a gente considere ela secundária nessa opção mundial, de que a lesão produzida pelo local da vacinação, ou que eles chamam popularmente de pega, era potencialmente um lugar onde poderia crescer na lesão de inoculação e, portanto, disseminar pelo corpo. Ou seja, a própria vacina que se aplicava para se defender, daqui a pouco, uma má aplicação, o local da vacinação poderia ser um local de inoculação e disseminação do vírus. Além do qual, ela é feita com uma agulha bifurcada e, portanto, ela é de não tão fácil aplicação. Mas essa questão da inoculação subcutânea, ela só é bem sucedida com a pega e, casualmente, ela pode ser um sítio de inoculação. De modo que se migrou para uma outra vacina, que é produzida por uma biotech dinamarquesa, que é o que vem para o Brasil, também de vírus vivo, mas que é obviamente vírus vivo que não se reproduz, é um replicante, onde utiliza-se 2 doses subcutâneas, com 4 semanas de intervalo, não tem esse problema da pega, e onde, obviamente, a gente já vai ter pessoas consideradas imunes após 2 semanas, e que, portanto, ela tem muito boa resposta na literatura, e, ao mesmo tempo, não tem esses riscos de inoculação como a vacina clássica tinha. Né? Elas são administradas, quando administradas, claro, como profilaxia antes da exposição, mas também há a possibilidade de usar de profilaxia pós-exposição, que sai 1 semana a 2 semanas, a gente pode usar para prevenir uma doença e tornar menos grave em quem não vacinado se tornou exposto. Aqui um pequeno resumo das duas, só para mostrar essas diferenças das 2 clássicas vacinas. Mostrar que, obviamente, nos países da América do Norte e da Europa já estão tendo várias campanhas de agendamento de vacinação. E lembrar que o tratamento vai depender, claro, de múltiplos fatores. Estado de vacinação anterior, estado de saúde inicial, isso vale para outras doenças, doenças concomitantes e comorbidades, porque nós vamos ter que focar em algumas populações alvas. Né? O efeito de médio a longo prazo do vírus a gente não sabe, assim como a gente discute longo Covid, não sabemos a possibilidade de longo prazo de complicação com esse vírus. Ou seja, nós vamos ter que atuar necessariamente nesse vírus para a gente poder evitar complicações. Né? Tem um estudo que relatou que mais de 90% dos sobreviventes não apresentaram complicações, então não parece ser um vírus voltado para isso, independente de não ter sido vacinado, claro, para a varíola, mas não temos esses dados ainda para a gente poder discutir. E os que desenvolveram complicações de longo prazo foram cicatrizes desconfigurantes de pele, desfigurantes de pele e cegueira, né, eventualmente cicatrizes atróficas, enfim. Algo que a gente vai ter que acompanhar para saber. Eu vou mais ou menos encaminhar para o final, aqui tem a nota informativa do nosso estado, que acho que o pessoal pode comentar, onde há definição de caso suspeito, caso provável, caso confirmado, a gente pode discutir sobre isso, mas basicamente é aparecimento suspeito de lesões de pele, obviamente passa a ser caso suspeito, não há uma relação com exposição em outro país, ou como se tem no início, hoje já é uma doença de transmissão comunitária. Essa é a ficha de notificação, que é, uma ficha de notificação de Estado, acho que a gente pode abordar isso depois com calma, e aqui o que é interessante desse documento é que a gente tem toda uma explicação, e isso foi uma discussão interessante com o pessoal do Estado, de orientação não só de coleta, mas de transporte e armazenamento das amostras, porque isso é essencial para a gente fazer confirmação de diagnóstico. Lembrar a todos os colegas que existe uma nota técnica da Anvisa, número 3, lá de maio, também é um documento bem interessante, porque ele aborda aspectos que a gente que está acostumado com o controle de infecção mexe no dia a dia, que são as chamadas medidas de precaução e o de isolamento de pacientes, então isso é focado nos profissionais de saúde, e eu acho que por aí a gente pode discutir. Queria muito agradecer o convite, espero que eu tenha ajudado um pouco algum dado.
Acho que eu consegui tirar de apresentação. Sim, professor, saiu. Fabinho, eu acho que agora tu que está nos ajudando aí a conduzir. Eu acho que se alguém tiver alguma dúvida, né, pode ir levantando a mão e a gente vai abrindo daí o microfone para perguntas. Só se me permite, na realidade, eu acho que a grande importância, certamente, de tudo que o professor trouxe, acho que a nossa ideia também dessa conversa, professor Alexandre, é que as pessoas, né, que os trabalhadores, os nossos colegas possam estar atentando para esses sintomas que possam aparecer, né, sobretudo na atenção primária, que quem sabe, em todos os pontos da rede, mas acho que a maioria do pessoal que está, né, Fabinho, é o pessoal, acho que da atenção primária, me corrige, Fábio. Eu acho que né, pelo que eu vi ali, e que a gente possa estar atentando para isso, né, porque na realidade a gente estava tão, digamos que com um olhar viciado para a questão mais da questão da Covid, a importância da gente poder, de alguma forma, estar ampliando, né, esse olhar para essa nova patologia. Eu acho que super importante, o senhor já havia falado na oportunidade lá na Câmara de Vereadores, e o que eu acho que é importante a gente enfatizar aqui, é a questão do diagnóstico diferencial, porque, como foi dito, né, tem uma série como é que eu vou dizer assim, tem sintomas muito parecidos e apresentações com outras patologias que a gente possa, de alguma forma, estar testando, né, para essas outras, enfim, que possa estar fazendo isso. E também o que eu entendo, né, que é algo que é bem importante, a gente atentar para a população essa, digamos, não sei se é exatamente a população de risco que eles trazem, mas para a gente olhar para essa população que precisa ser olhada com maior cuidado, né, e que quando aparecer com algum sintoma desses na nossa rede, que a gente também possa ter esse olhar mais de alerta nesse sentido. Perfeito, Ana. Eu acho que, às vezes, numa apresentação muito formal e teórica, a gente não consegue pontuar a importância desse elemento diagnóstico, né, em especial na rede básica. E o que não impede de a gente, em situações, principalmente dos primeiros casos, a gente fazer um trabalho de matriciamento, de a gente ajudar à distância lá do hospital universitário, porque lesão de pele é algo que a gente compartilha imagem, ou seja, a gente tem que começar a atuar nessa área de telesaúde de algum modo, nem que seja com o arsenal e ferramentas que a gente tem. Mas basicamente, eu acho que o que chama atenção a gente está falando muito sem conhecer casos específicos, né? Nós gaúchos, eu tenho um diálogo quase que semanal com todos os colegas do estado na área de infectologia e de dermatosanitária, e pouquíssimos casos no estado, ainda bem, para a gente sair definindo grandes experiências. Praticamente nós, Santa Maria. Mas como eu consigo ter esse trânsito com colegas, a gente vê o que o país já tem visto, então a gente consegue, de algum modo, tirar conclusões comuns nesses casos. Primeiro, a gente esquecer de que tem um padrão de apresentação da lesão de pele e um padrão de localização de pele. Embora eu citei o que está na literatura, ou seja, historicamente aparece na lesão de pele no rosto primeiro e depois dissemina de modo para o tronco, eventualmente para membros, isso pode ser completamente real num caso. Eu brinco com meus alunos que os pacientes não leem os livros, e isso aqui é bem notório. Podemos ter uma lesão genital, ou seja, há uma ST suspeita, e aquilo ali ser de monkeypox, sem aparecer nada em pele, né, aparecer só em mucosa e não aparecer nada em pele de tronco e membros, ou face. Se a gente olhar só como um livro, parece primeiro em face e depois pode aparecer lesão genital. O que mostra que a lesão genital vem de contato provavelmente sexual. Então, essa primeira questão, não padronizar a lesão de pele, tem que aparecer aqui primeiro e depois lá. Não padronizar esta lesão que vai aparecer primeiro, ela pode vir como uma vesícula, ela pode vir como uma mácula. Pode ser uma pequena mancha, uma mancha que se transforma numa úlcera, e a gente tem que sempre suspeitar na exposição epidemiológica possível. Agora, se eu tivesse que determinar o que me faz pensar claramente em monkeypox, são lesões papulares umbelicadas, população adulta, que se assemelham muito ou a molusco ou a varicela. Ou seja, é a questão da formação médica, se assemelha muito a catapora, só que não disseminada em muitos pontos ao mesmo tempo como a catapora. São lesões isoladas, parece uma catapora com poucos pontos.
poucos sítios de inoculação. E como eu fiz questão de insistir, não há 20, 30 lesões, como a gente vê na catapora clássica, de uma criança acometida ou de um adulto que não vacinou, enfim. São menos, são 5, no máximo 10 lesões, no máximo. São poucas lesões que se assemelham muito à catapora. O umbilicamento, a lesão umbilicada, se não é molusco, é monkeypox, até prova contrário, porque a varicela não tem lesão umbilicada. A lesão de sífilis, estamos falando de doenças muito prevalentes que são diagnóstico diferencial. Elas são lesões que predominam na sífilis secundária, portanto, antes de falar da primária, elas predominam nas mãos e pés, quase que exclusivamente e tronco. Então, quando tem lesões isoladas em face, lesões isoladas em membros, que não mão e não tronco, também não faz pensar em sífilis. Então, aqui poderia a gente recorrer junto com colegas de dermatologia para fazer um diagnóstico diferencial exclusivo. Mas o outro elemento é o elemento das ISTs. Eu acho que sífilis primária, que é raro aparecer no serviço de saúde, é uma pena, o cancro, ele às vezes aparece como uma lesão ulcerada, né? E pode ser um monkeypox. E uma lesão única, como a gente mostrou em algumas fotos. Claro, pode ser herpes, pode ser sífilis, mas o diagnóstico diferencial é importante se pensar. De modo que eu acho, Ana, que a gente vai ter que sempre fazer o diagnóstico diferencial e buscar puncionar, agora em transmissão comunitária, lesões muito suspeitas. E se isso se transformar em algo muito difícil do ponto de vista de rotina, nós vamos ter que ter uma orientação importantíssima de isolamento dessas pessoas e rever essas pessoas, e de, obviamente, orientação de não contato com outros, de abstenção sexual, de abstinência sexual, isso é fundamental. Eu queria só comentar um pouco, antes de ouvir os colegas, de que quanto é importante a gente abordar a questão sexual. Essa é uma população, sim, muito associada a essa doença, não de novo porque é uma população de transmissão, porque é uma doença de transmissão sexual, mas porque a atividade sexual ela permite a intimidade de contato que nenhuma, talvez, outra situação permita um tão contato intenso. E quando a gente começa a ver lesão de pele, a possibilidade de transmissão por essas vias, em região genital, mais ainda a gente deve se voltar para essa população. Eu comentei isso na Câmara, eu acho que você lembra, quem estava conosco, o Lobato, eu acho que são categorias que a gente deve trabalhar a informação, deve trabalhar a orientação. A OMS não fez um papel conservador, porque eu sei que às vezes é traduzido como algo conservador, de estimular a abstinência, mas não é estimular a abstinência. Aqui nós temos que, de algum modo, orientar por esse período do surto uma redução do número de parceiros. Quando a pessoa define claramente que não quer reduzir parceiros, ela está se colocando em risco. E ele e outras pessoas. Ainda que a gente está falando de uma doença com uma letalidade baixa. Mas fiz questão de mostrar dados do passado com letalidade de 10%, que não é desprezível. A gente espera que o vírus não tenha um comportamento lá na frente na população que chegue a uma letalidade alta como essa, como 9,5, né, que estava relatado. Então, eu diria, Ana, que o diagnóstico diferencial importante é esse. Um outro achado que tem sido em mais da metade dos pacientes é aumento de gânglios, que a gente só viria isso em gânglios inguinais em quem tem ISTs. Do contrário, gânglios em outras regiões, a gente só vê em outro tipo de doença, como mononucleose, por exemplo, né, em alguém no nível ambulatorial. Portanto, lesão de pele com gânglio também faz pensar. Mas eu diria que a característica das lesões é que chamam mais atenção. Eu acho que tinha colegas para perguntar ali. Famosa mãozinha levantada, mas eu acho que eu cheguei a ver. Eu acho que é a Maria, né? Era Maria. Maria, pode falar. Boa noite. Muito a sua palestra, né, principalmente para nós trabalhando na área profissional, com olhos, e a identificação dos sintomas, muito importante. Mas o que me preocupa ainda é como fazer a coleta, encaminhar o fluxo da coleta e diagnóstico. Teria como nos presentear com essa informação? Maria, eu sempre digo que laboratório e coleta é algo que deveria ser mostrado na prática. É uma pena, eu podia ter colocado um vídeo, que tem um pequeno videozinho, eu posso até passar isso para o Fábio e disseminar isso, se de algum modo deve ter um meio de comunicação,
Mas, assim, eu fiz questão de, teoricamente, relatar a sensibilidade muito grande até do SWAB em lesões ativas com pus ou com coleção, que mesmo não purulenta, lesões muito novas vesiculares, o SWAB ele é muito efetivo. O vírus, por isso que se passa por contato, porque ele não está dentro da vesícula apenas, ele está também por fora da vesícula. Então, o SWAB ele é muito efetivo. Nós não precisamos fazer aspiração com agulha, por exemplo. Claro que isso é extremamente mais efetivo, né? Existe um protocolo ali no protocolo de vigilância, que é o que eu mostrei, só a capa para não me estender, porque eu imaginei que vocês até discutir isso depois, né, Ana? Esse aspecto da vigilância, mas a parte laboratorial, a Maria tem toda a razão, é fundamental a gente, talvez, quiçá, treinar, Fábio, esses diferentes, pelo menos algum multiplicador em cada unidade, para que, enfim, para quem vai estar envolvido com o diagnóstico nessas unidades, para fazer. Um aspecto, Maria, talvez que eu pudesse ajudar, já que é uma questão de demonstrar o SWAB, é um SWAB viral, ele já vem pronto com esse propósito, e não é qualquer SWAB, não é o SWAB de doença bacteriana, porque o SWAB viral ele tem particularidades, como tem os de doença respiratória, na conservação dele, mas um elemento importante, por isso que foi muito boa a sua pergunta, é que o profissional que vai fazer, ele tem que estar com medidas de precaução muito rigorosas, com luva, com jaleco e com máscara cirúrgica, pelo menos, com máscara comum, máscara respiratória, para gotículas. E com essa paramentação ele deve funcionar. Não é uma punção como muitos erros de colegas nossos, por isso eu falo da minha classe, né? Nós, né, Vani, né, Lobato, colegas médicos, a gente às vezes vai lá puncionar, porque é muito prático puncionar, arremanga e sem luva, coisa do tipo. O contato é de doença viral que pode transmitir por pequena aeração, por gotícula, portanto, pode se contaminar. E não é imunodeprimido e apenas quem faz sexo com homem que se contamina, é profissional de saúde que se contamina, é imunocompetente que se contamina, é criança que se contamina. Então, eu diria, a paramentação é importante, o SWAB rende muito fácil, e o resto é a questão do armazenamento importante desses SWABs, eu acho que ele está no protocolo, a gente pode detalhar. Pode falar, Alexandre. Professor Alexandre, quando o senhor fala, né, que nós temos uma especificidade do SWAB, né, com relação a armazenamento, enfim, mas o mesmo SWAB, né, que é utilizado para o PCR do COVID, né, nós temos uma notícia do Estado que ele pode também ser utilizado para o SWAB, né, do material do monkeypox, correto? Correto. Na verdade, são SWABs para vírus, né? E o que eu quero dizer é que não é o SWAB aquele que eu vou pegar, o SWAB que vende até em farmácia, né? SWAB de doença bacteriana, que ele é quase algodonoso, assim. Ele é o SWAB mais delicado e o importante é a conservação dele depois. Mas sim, pode ser usado aquele, sim. Perfeito, obrigado. Pode falar, Ana. Não, só para esse sentido, que na realidade fica bem descrito nesse plano de contingência do Estado, a questão que a gente pode estar utilizando esse SWAB que a gente tem, né, Alexandre, lá, desde que daí eles orientam a descartar o líquido, que tem que ser no meio seco, enfim, isso está bem descrito ali no plano de contingência. Em relação à questão do fluxo, que eu acho que também é importante, é uma dúvida, eu acho que da maioria das pessoas, a gente tem uma contratualização, professor Alexandre, da questão dos exames pelo Estado, né, e aí a gente também, de alguma forma, tensiona o Estado para que possa nos dizer como que vai ser esse fluxo. Como lá do início também da questão da Covid, isso ainda não está descrito com clareza como que se pode fazer. A gente sabe na nossa prática que dos 3 laboratórios prestadores, somente um não está fazendo coleta. Então, a gente está ajustando isso desde a semana passada com o Estado, mas a gente ainda não teve uma formalização de como essas coisas vão acontecer. Então, por hora, enquanto, é o que eu digo, é importante a gente tá olhando para essas possibilidades, pensando de testar, que eu entendo que assim como, né, guardadas as proporções da questão da Covid, há necessidade de testar, de fazer esse SWAB sempre que tiver algum caso suspeito, né, e que a gente possa, tão logo a gente vai ter isso
isso bem descrito pela Secretaria da Saúde do Estado, né, a gente vai estar passando para vocês. Mas que por hora, né, dos prestadores que temos, o pessoal, não que a nossa rede não possa fazer coleta, até porque muitos dos colegas, né, sobretudo da enfermagem, têm um domínio dessa técnica de coleta de swab, sobretudo eu digo porque são, né, os profissionais que mais utilizam, e que a gente também possa fazê-lo. Então, mas é bem importante, pessoal, depois a gente pode passo para o Fábio, para que o Fábio possa compartilhar para quem ainda não teve acesso a esse plano de contingência do Estado do Rio Grande do Sul, que nós vamos precisar fazê-lo também aqui no município, como a gente fez do plano de contingência para a Covid. Então, isso também é importante a gente deixar claro. Perfeito, Ana, nada adicional, eu acho que é isso tudo. Nós precisamos ter, nem que o plano local ele se adapte e, enfim, reproduza muito do Estado. O do Estado ele está completo para aquilo do que fazer com a amostra. Mas eu acho que ele deve avançar, por exemplo, na identificação dessas populações. E o diagnóstico é a melhor coisa, Streb, é treinar pessoas chaves nas unidades de referência. Aqui é uma opinião minha, não está escrito isso nos planos, talvez uma experiência de 25 anos quase de infecção hospitalar. Ali é importante a gente evitar disseminar tanto para muitos praticarem, porque aí é que a gente tem mais chance de disseminar. Isso numa situação de surto, né? Nós não vivenciamos isso aqui ainda. A gente viu isso um pouco no Covid, a gente tinha que ter centros e pessoas treinadas para fazê-lo, né? Mas eu acabei passando meio rápido, aquele slide mostrava exatamente isso, essas questões que vocês colocam, e, enfim, de armazenamento seco, sem meio específico líquido, não. Mas a questão da refrigeração é importante. Eu acho que tem a questão da informação também, desculpe. Não, sem problema, professor. Na verdade, eu estou em 2 perfis ao mesmo tempo, então eu estou falando numa tela e está aparecendo áudio na outra. Mas só acho que a gente pode compartilhar com o pessoal o link da gravação de hoje, e junto com a gravação de hoje, a gente tem o link da gravação da Câmara de Vereadores, que eu acho que a apresentação está mais completa, né? Ela está mais extensa, eu assisti. Então, acho que dá para compartilhar os dois, e o pessoal, né, assim que conseguir, enfim, e buscando mais informação, eu acho que está bem completa e tira dúvida assim, de algumas questões, né? Mais a nível mundial, assim, né? Não falando tanto do município. Então, a gente pode estar encaminhando os 2 links, e se tiver mais algum material para vir junto, a gente pode estar fazendo esse encaminhamento pelo NEPS também por e-mail, né? Eu não me apresentei, eu estava quietinha aqui, eu sou a Tamires, sou enfermeira lá do NEPS também, então a gente pode estar ajudando nessa questão com o pessoal tranquilo. Não se preocupem quanto ao material que a gente compartilha. Obrigado, Tamires. A Marilu está com a mãozinha levantada. Sim, estou com a mãozinha. Uma pergunta assim, Ana e o doutor Alexandre. Tu falaste, Ana, que por hora dos laboratórios nossos, 2 coletam. Isso tu te referia aos terceirizados, né? Os terceirizados nossos. Tá. Então, assim, ó, vamos dizer que amanhã no plantão eu trabalho no PA, tá? Trabalho na pediatria. A gente queira, precise fazer uma coleta, tenha um suspeito. E uma outra coisa para eu não esquecer, que o doutor lá no início da fala dele, falou da gente usar mais, ou se referiu rapidamente, a telemedicina, de poder mandar uma imagem para alguém para ajudar, né, a identificar um suspeito e tal. Então, são 2 perguntas numa só. A questão da gente poder mandar uma imagem para alguém, né, para quem, daí, se a gente poderia referenciar isso agora, e a questão também da coleta, se fosse assim, antes de se determinar tudo isso que ainda precisa ser organizado de coleta. Era isso. A questão da coleta, eu acho que a Ana pode responder, porque, enfim, essa é de estruturação,
E eu acho que o público tem que ter alguém fazendo isso também, né? Melhor que vocês para enxergar isso, para visualizar, não há. O outro aspecto que a Marilu questiona foi minha provocação para... A Ana Paula tem se reunido conosco no USME para a gente tentar estruturar algo de saúde digital, e é uma preocupação minha lá pelo setor de inovação do hospital, de a gente implantar a saúde digital na cidade, com as UBSs, de algum modo, vão pilotar isso em algum lugar, mas acho que esse matriciamento vai ajudar muito para o hospital, e principalmente para a população, e na rapidez de diagnóstico, enfim. E aqui talvez fosse uma boa situação, Ana, da epidemia, porque vão ser casos no início, né, iniciais, em que ao mesmo tempo depende de uma resposta mais rápida, diferente do doente crônico, em que a gente não precisa também mobilizar tantas pessoas na cidade para poder responder. E eu acho que foi uma provocação aí para vocês do município. Eu me coloco à disposição com os meus residentes de achar momento para a gente fazê-lo, porque a gente começa a ter contato com colegas de fora do estado para outras coisas, o que nos custa a gente achar um momento na agenda obviamente, de trabalho para a gente fazê-lo com vocês. E aí, claro, a minha sugestão era que centralize essas situações de caso, provavelmente no NEPS, né? Acho que o NEPS seria o lugar, talvez, para centralizar essas informações, enfim, técnicas. Então, Marilu, a gente não tem, como o professor falou, a gente não tem hoje a gente quer, né, fazer muito isso, não somente para essa patologia exatamente, mas para outras tantas que a gente tem conversado. Oficialmente, hoje a gente não tem esse suporte diagnóstico, assim, de telemedicina para essa situação. Em relação ao laboratório, dos que a gente tem, que são os terceirizados, a gente sabe de um deles que, a princípio, eu acho que referiu até em alguma unidade que não iria fazer a coleta, que, se eu não me engano, foi o Labvida. Os demais até estão fazendo, mas estão em tratativas com o Estado, porque isso é bem importante, assim, pessoal. Quais os exames que vão ser feitos, essa contratualização é toda com o Estado. O que a gente está provocando o Estado agora? Bom, como que a gente vai colocar isso no fluxo? Da mesma forma que foi quando a gente não tinha o PCR assim, como algo muito corriqueiro de ser feito. Não que ele não fosse, né? Mas não com o quantitativo que a gente passou a fazer. Então, assim, hoje, se não é desse, que eu acho que foi o único que, se alguém da rede aqui tiver tido problema com mais algumas, eu acho que mais especificamente foi a questão lá do Labvida, os demais estão coletando até o Estado, né, conseguir organizar esse fluxo. Então, isso está sendo feito, né, eu acho que o Matheus também está aí, que pode fazer a gente tem conversado, né, Matheus, em relação a isso, nesse sentido. A gente já levou essa situação para a Secretaria da Saúde do Estado, e a gente está aguardando que eles possam nos instrumentalizar melhor. Hoje à tarde ainda falei com a delegada adjunta, e a Carla disse que também eles estão vendo, assim, eles não têm, tanto que, se vocês forem ver, não tá isso, tá como tem que fazer, tá como tem que coletar, mas isso não está descrito, né? Bom, acho que depois o Alexandre vai falar com as questões de notificações também, então isso ainda são muitos pontos que a gente ainda tem para elucidar, e que muitos a gente ainda não tem resposta. Então, a ideia né, a gente, enquanto gestão, vem tensionando o Estado para que possa nos dar essas respostas, né, e aí a gente também vai se munindo dessas dúvidas que vocês têm na ponta para a gente conduzir da melhor forma. Inclusive, Ana, penso que a gente vai ter que avaliar, né, mas a ideia é que em outro momento a gente possa, se a doença continuar, que a gente converse novamente. Então, tem o grupo do WhatsApp também para a questão das dúvidas, né, e a gente vai acompanhando por ali. Eu estava conversando com o Matheus, inclusive, sobre a possibilidade da gente conversar mais para frente novamente de como está a questão na cidade, ver o que já avançou nesse sentido, né? Hoje o que a gente tem é um desenho que está se fazendo. Daqui a um tempo, de repente, ele já está com um fluxo mais estabelecido e a gente consegue conversar novamente sobre isso, né? Então, que a gente não tenha essa como uma única fala, mas como um processo de educação permanente. Novamente, daqui um período, a gente vai conversar novamente sobre. Posso falar?
Eu acho que aproveitando, né, essa fala da Aninha a respeito, né, dos fluxos, agora há pouco o Dr. Tiago me ligou, né, me perguntando com relação aos fluxos, né, porque ele tem um caso nesse momento lá no Unimed que muito provavelmente, né, o caso é muito sugestivo de monkeypox, e aí ele estava me perguntando, né, dos fluxos, né. Então, para os serviços, né, para os serviços de saúde, serviços privados de saúde. Então, é o meio tradicional, embora eu teria minha fala mais adiante, mas eu acho que a gente já está falando disso, né, Aninha? Acho que cabe falar aqui. Então, é o fluxo normal, né? Se faz a consulta, se faz o diagnóstico, encaminha, né, para os laboratórios, né, particulares. Eles estão fazendo, né, segundo o próprio Tiago, eles estão fazendo esse teste com resultados em até 4 dias, né? O que preocupou ele, enfim. E o Tiago conversando com o próprio Guilherme hoje à tarde, né? E a gente tem notícia, o Guilherme passou isso para ele, que pelo LACEN a gente tem conseguido isso de forma bem mais rápida, né? Em 24 ou 48 horas a gente tem esse resultado. O problema é que isso ainda não está definido junto aos próprios laboratórios. Não é como a alíquota da coleta de sangue, né, que a gente, né, tinha um frasquinho lá reservado pelos laboratórios, então teria que ser dois swabs, né, eles teriam que reservar um para vigilância, retirar um para eles, né, o laboratório retiraria uma amostra para eles e guardariam para vigilância, que a gente buscaria para lá e encaminharia para o LACEN e teríamos o resultado mais rápido, mas é algo que a gente não pode planejar nada em cima ainda, porque não temos essa definição se os laboratórios vão poder fazer, né, esse tipo de coleta, uma coleta dupla, né, que seria a necessidade. Então, seguimos ainda, né, na coleta tradicional, o laboratório devolve, né, o resultado para o médico, e o médico lança lá na notificação lá, o resultado para a vigilância, que vai, por sua vez, fazer o acompanhamento, né, dos contatos dessa pessoa, vai ligar para, né, os familiares, ver a evolução, né, enfim, fazer todo aquele trabalho de investigação que é de costume, né. Mas, basicamente, foi isso que eu conversei com o Dr. Tiago, e independente disso, a gente vai fazendo como as demais, né, doenças que a gente não vai esperar, claro, né, para agir tendo resultado. A gente tendo lá a notificação, tendo a comunicação, né, eu já disponibilizo o meu WhatsApp já para vocês, né, tanto para o Alexandre quanto para o Tiago e para os outros médicos parceiros, e a gente já vai agindo, né, independente de qualquer fluxo mais consolidado aí. Deixa eu fazer uma questão, Alexandre. A partir dessa questão de um caso do Tiago, a gente percebe que os laboratórios privados eles estão mandando não para o LACEN, então, eles estão mandando para outros laboratórios privados do Rio de São Paulo, imagino. Já que demora 4 dias. Imagino que sim, Alexandre. E isso é uma preocupação do ponto de vista até de notificação, né? Quem fica responsável por essa notificação. A gente sabe que o profissional de saúde acaba não fazendo. Tem o formulário que eu passei para vocês, ali rápido, mas enfim, acessível a todos, que você deve trabalhar na vigilância, imagino eu, mas os laboratórios têm um papel importante nisso, né? Além do registro no GAL e tal. Eu tinha a impressão que os laboratórios privados trabalhariam em parceria para enviar para o LACEN, mas quando envia para privado, além da demora, o Tiago tem toda a razão, é preocupante, 4, 5 dias, porque, enfim, por repercussão de disseminação. Tem essa questão também do registro epidemiológico. Nós estamos tentando, isso é só para título de informação, Ana, eu e a Priscila estamos tentando fazê-lo lá, a gente tem possibilidade, mas seria interessante que o LACEN nos autorizasse, entre aspas, né, a fazê-lo como pelo Estado. E lá no nosso laboratório de pesquisa a gente poderia perfeitamente fazê-lo, não é falta de know-how para fazê-lo. É exatamente para a gente poder laudar, enfim, né, e de algum modo as pessoas procurarem o resultado. Mas aí, de novo, eu preciso do Estado, da SEVES, enfim, de algum modo nos colocando nesse fluxo, porque seria muito mais rápido, né? Tanto é que a gente fez toda essa força-tarefa que você sabe bem no Covid. A questão não é técnica, e eu diria que nem mesmo insumo nesse momento. A questão é realmente muito mais de vigilância epidemiológica. Mas quando a gente pega do privado, Alexandre, onde deve ter muitos dos primeiros casos, inclusive, e manda para laboratórios privados, fora daqui, é uma pena.
Mas é isso que a gente precisa ajustar, sabe, doutor Alexandre, para que a gente, e isso também não fica claro, né, a nossa dúvida, né, Strebe, de como isso vai acontecer, e o Estado ainda também não está com essa clareza. Então, esses ajustes precisam ser feitos certamente para que a gente consiga tá tendo maior clareza nesse processo. Acho que o Lobato quer falar. Lobato. Boa noite. Eu ia fazer um comentário a respeito disso dos... Estão me ouvindo? Lobato, só me desculpa que a Denise estava com a mão levantada antes, eu acho que nós atropelamos ela. Desculpa, Denise. Desculpa, Denise. Primeiro, Denise. Não, é isso que a gente tem colocado, né? Essas situações, sempre a gente fica na dependência dos laboratórios, né? A gente tem falado desde do surto detox que a gente tem que definir alguns fluxos para esses casos, né? Que aparecem e com a questão da monkeypox, o que ficou subentendido é que a própria vigilância entraria com essa coleta, sabe? Com o material que a gente já tem para coleta de Covid. Até a gente já tinha conversado sobre isso, a unidade que tivesse algum caso suspeito da gente disponibilizar o kit para coleta. Mas isso a gente tem que definir também, né? A palavra está contigo, Lobato. Eu não sei se a gente não quer, se a gente já fez todas as perguntas para o professor Alexandre, numa dessas a gente deixa descansá-lo, deixa ele ir descansar um pouco, que ele foi tão solícito, né, a esse horário aqui está conosco, e a gente pode seguir aqui com o Lobato. O que vocês acham? Pessoal, eu agradeço. Eu estou sempre à disposição, o que eu puder. Quem mais agradece é o Henrique, mas o meu filho. Mas é sempre um prazer revê-los. Muitos de vocês que a gente sempre tem contato, gosto muito de ajudá-los e poder trabalhar com vocês. Tá bom? Voltamos a conversar. Obrigada, muito obrigada, professor. Obrigado. Até. É contigo, Lobatinho. Então, boa noite. Eu fiz uma apresentação, mas considerando o horário e a referência que eu estou usando, eu vou resumi-la, tá? Então, eu vou colocar aqui os últimos slides. Os primeiros da apresentação. A ideia é conversar sobre o processo de vigilância, tá? Mas a primeira parte é de certa forma, abordar o próprio plano de contingência. Então, tá ali o plano de contingência, a gente fornece, e o que eu ia lembrar é que existe uma série de questões, conceitos que na vigilância e em saúde a gente usa para padronizar os casos. Diferente da clínica individual, em que cada caso é um caso, na vigilância, a gente tem cada população é uma população, mas os casos dentro da população têm uma padronização maior para a gente poder trabalhar com esses coletivos. Então, eu vou apresentar apenas os últimos slides, tá? E isso dá 5, no máximo 10 minutos. E aí a gente pode fazer algumas... Eu queria também aproveitar esse momento para fazer uma conversa sobre desencadear o plano de contingência municipal, né? Com base, é claro, com as referências do plano nacional e do plano estadual que saiu agora há pouco, dia 18, né? E eu li o plano, e a gente tem que ler de novo, mas a gente precisa discutir as questões do nível municipal, tá? Pode ser? Eu vou... Deixa eu ver aqui. Então...
Eu só vou compartilhar a tela com você. Vamos ver se não vai dar, se vai dar problema também. Eu vou já aproveitar e compartilhar a tela inteira aqui. Fica mais... E vou partir aqui do... Estão vendo a tela inteira? Agora eu não consigo enxergar se... Por favor, deem um feedback aí. Sim, Lobato. Sim. Então, eu pulei vários slides, tá? Que eram basicamente a gente falar dos conceitos e definições de casos suspeitos, casos, os tipos de exposição, mas a gente já falou isso antes e isso está no documento. Inclusive esse algoritmo, que é um algoritmo muito importante e ajuda. Eu acho que a gente tem que ter esse algoritmo, deveria ter em cada unidade de saúde, nos consultórios, ou para pensar no o que deve ser feito, né? Como a gente deve proceder. Como que esse é o algoritmo do plano de contingência estadual, tá? Eu queria aproveitar, então, eu vou pular isso tudo e ir para os últimos slides, que tem a ver com o plano, mas a gente tem que pensar nas características aqui da região, do município e da região também, né? Tem que, e isso é um comentário que eu vou fazer mais adiante sobre um plano que eu acho que tem que ser regional, não só municipal. Bem, quanto à questão de rastreio e monitoramento de contatos, tá? Uma coisa que é importante, que a gente aprendeu com a pandemia, e antes aprendeu, é que a gente não pode perder tempo, isso já está na literatura, e identificar os contatos no momento do atendimento dos casos. Chega alguém suspeito, ou chega alguém com lesão, ou com alguma característica, como está descrito no plano de contingência, e como foi falado anteriormente aqui, a gente já busca os contatos nos últimos 21 dias dessa pessoa, porque ou a partir do momento do início, melhor dizendo, a partir do contato anterior, isso retroagindo o contato em que ela fez, e aí nos últimos 21 dias, com quem pode ter passado transmitido para essa pessoa, qual a situação de exposição, né? E ainda os contatos que essa pessoa teve após começar com sintomas. Tá? Respondendo às 4 perguntinhas básicas de uma investigação epidemiológica. Quem, ou seja, a pessoa e os coletivos, quando, o tempo cronológico e o histórico, e aí eu vou explicar a diferença logo em seguida, o como é o tipo de exposição. Teve uma festa, ficou com alguém próximo, tem contato próximo na família, né? E aí esse ficou com alguém próximo pode incluir o contato sexual ou não, né? E ainda o onde, quer dizer, onde foi, que é o lugar, ou o território em que isso. Por que território? Porque é o território de contatos, os espaços que são compartilhados por várias pessoas. Lembrem-se que a gente tem a transmissão não só por contato, mas também por gotícula e por fômite, quer dizer, com locais, com superfícies e com roupas e outros acessórios que tiveram contato com as lesões nas pessoas, que fica um tempo, o vírus ali pode transmitir. Tá? E por fim aqui, para resumir então nesses 3 slides, e não me tornar repetitivo, eu queria lembrar como acontece a difusão no tempo e no espaço das doenças. Primeiro, a gente tem o que a gente chama de hierarquia urbana na difusão espacial e temporal. Quer dizer, primeiro, como a doença vem de fora, primeiro chega nos grandes, que chamam hubs de transporte, de viagens das pessoas. E, em geral, as pessoas
que vão para fora, ou vão a trabalho, que é menos comum, ou vão a passeio. Então, são pessoas que tiveram condições financeiras para fazê-lo. Tá? Depois que chega no país, no território, né, foi importado, os primeiros casos são importados. Vai pelas redes geográficas de transporte, quer dizer, as pessoas ou vão viajar a trabalho, ou retornam para os seus locais, e a partir de um ponto daquelas cidades maiores, que são as cidades polo, em geral as capitais ou as grandes cidades de cada país, e aqui no Brasil é a mesma coisa, vê São Paulo, né, vai se disseminando, vai se difundindo para outros locais. E no nível local mesmo, quer dizer, no município, no bairro, no território das equipes de saúde da família e outros territórios de referência da atenção primária, aí a gente tem as redes urbanas e a vizinhança. Rede urbana, transporte. A gente teve isso no Covid. A gente tinha pontos de ocorrência de casos que eram no local de trabalho e depois direto no local da família, sem ter uma difusão de vizinhança, quer dizer, vai de um bairro até outro. Não, tinha saltos entre os bairros, dependendo do tipo de relação que tinha de transporte. E, por fim, só para lembrar também que o tempo depende da chegada nos territórios, o tempo de difusão de uma doença. Ou seja, territórios diferentes podem ter tempos diferentes. Bem, esse é o super resumo que eu tentei fazer. Agora eu vou voltar aqui para a apresentação e fazer alguns comentários rápidos, tá, pessoal? Primeiro, então, a expectativa, a aposta, é que os primeiros casos sejam casos, entre aspas, importados de outros lugares do país. Provavelmente por pessoas que saíram para trabalhar ou foram viajar. Provavelmente, então, os primeiros casos devem ser detectados na iniciativa privada, porque a característica aqui na região é que, aqui no município, é que essas pessoas têm um poder aquisitivo maior e têm, ou por benefício do seu emprego, ou por capacidade financeira própria, familiar, planos privados. Então, isso que foi relatado pelo superintendente, pelo Alexandre Strebe, era o esperado. Um caso suspeito mais típico, com alta probabilidade, ver atendimento privado. Quando é que vai chegar nos bairros mais distantes, nas periferias das cidades? Quando, no trabalho, as pessoas começarem a transportar o vírus, né, consigo até os seus locais de moradia. Tá? Só que tem uma característica diferente nessa doença, que é a possibilidade de transmissão por contato ou por fonte. Quer dizer, se a gente pode também transportar o vírus em outros veículos, vamos dizer assim, de outras formas, como, por exemplo, no trabalho. A gente tem informações de contaminação de pessoas que trabalham na lavagem de roupas, nas lavanderias, porque recebe as roupas das pessoas contaminadas e se contamina. Tá? É uma possibilidade que a gente tem que cogitar. Por isso tem normas próprias, já no referido plano de contingência, para os cuidados com o vestuário, as roupas de cama dos pacientes infectados. Por fim, a gente tem uma recomendação da OMS que é de isolamento e busca de contatos para fazer as quarentenas, que são mais longas que do Covid, são de até 21 dias. E isso vai trazer um problema para nós, importante. Bem, para encerrar, eu queria já abordar a questão. A gente precisa pensar no que é do local, do que é do município, a discussão de um plano de contingência.
aproveitando as referências, claro, do plano estadual e dos planos estadual e nacionais, e adaptar isso para o local. E a gente não pode cometer os mesmos erros que cometeu, até por inexperiência nossa, com a pandemia de Covid. Que a gente já pode se adiantar sabendo dos problemas. E um dos nós é realmente o diagnóstico. Bem, o que fazer? Eu acho que a gente precisa ter uma discussão mais rápida, porque, infelizmente, o número de casos que o Brasil está tendo não é à toa. É porque o Brasil continua sendo negligente, o país, com as doenças infecciosas. E a gente tem um agravante, que é a gente está tendo essa segunda provável pandemia, tem todos os critérios para isso, né? Falta declaração, num momento em que a população está muito debilitada coletivamente e em que a gente tem condições sociais muito mais complicadas do que no início da pandemia. É isso. Então tá, eu tentei resumir a fala, desculpe se eu fui muito sucinto, mas aí a gente pode fazer uma discussão de algumas questões, eu estou à disposição, tá? Tá certo, Ana? E quem está coordenando aqui é o Fábio, né? A Denise está com a mão levantada. Denise. Sim, eu concordo com o Lobato dessa questão da gente correr na frente, sabe? Não esperar uma definição do Estado, porque senão a gente vai ficar esperando e a gente não vai ter uma resposta. E quando a gente vê, a gente vai estar com 30, 40 casos suspeitos, sem diagnóstico e sem definição de como vai ser vão ser feitas as coletas. Então, concordo com o Lobato da gente conversar sobre isso e definir, né, essa questão da coleta e do diagnóstico. Eu acho que, como eu falei anteriormente, né, a nossa ideia é desse tensionamento, a gente tem que ter, obviamente, o cuidado de que, diferentemente, eu acho que o professor Alexandre também traz isso, guardadas as proporções, a monkeypox não deve ter a dimensão que teve o Covid, né? Então, nesse sentido, assim, a gente sabe de que a gente tem em últimos casos, teoricamente, isso é um papel dos laboratórios ex-conveniado, caso não haja a possibilidade da gente fazer isso, e é isso que a gente está averiguando junto à Secretaria da Saúde do Estado, que hoje é segunda-feira e a gente está, desde a semana passada, mais intensamente vendo isso, né? Que certamente a gente já deve ter alguma definição essa semana, e aí a gente vai estar compartilhando para que a gente possa estar fazendo da melhor forma. Se for o caso, não, a gente não consegue, os laboratórios estão com a cota deles já, que não tem possibilidade de fazer mais esse exame, bom, a gente vai ter que coletar nos serviços e mandar para o LACEN, aí a gente vai ter que organizar o nosso fluxo. Temos os insumos, né, o que é, de alguma forma, às vezes, a dificuldade, a gente sabe que a gente pode usar, desde que a gente faça o que deva ser feito ali com tirar o meio líquido, daí, óbvio, quem é da enfermagem e da medicina sabe muito mais essa técnica do que eu ficar falando, mas isso está tudo descrito ali no manual do Estado, e isso vai ser, a gente pretende definir essa semana ainda. Então, isso a gente vai estar, assim que tivermos uma definição, a gente vai compartilhar. Alguma pergunta, pessoal? Vamos, né, Tamires, vamos ver o que a gente... Se alguém tem mais alguma dúvida... Eu acho que é a primeira de muitas conversas, tá, pessoal? Acho que isso que como a Tamires falou, assim, contextualizou, a ideia é a gente começar, né, a puxar esse nó, para que a gente possa, assim, antever, né, Lobato? Acho que quando o Lobato fala de que a gente tem que aprender também com esses erros que tivemos, e o aprendizado tem que servir para isso também, tudo que a gente já passou com relação ao Covid, e é uma primeira de muitas, assim, para que a gente possa tá fazendo esses ajustes necessários. Acho que a Marilu, então, tem outra pergunta. É só mais, assim, até uma curiosidade, não sei se eu perdi essa informação no decorrer de toda a fala, mas
esse caso da Unimed, que o Alexandre se referiu ali, do Dr. Tiago, é o primeiro caso suspeito aqui, ou eu perdi a informação, tem outros suspeitos? Não, Marilu, já é o terceiro. É o É o terceiro. quarto caso. Quarto, Quarto. perdão. O terceiro nós recebemos ontem. Não, perdão. Nós recebemos na sexta-feira o terceiro, o resultado negativo. Esse será o quarto. Ah, entendi. Entendi, obrigada. Só para resumir, esse é o quarto caso suspeito. Os 3 casos suspeitos anteriores foram descartados agora, tá? Então, Isso. até agora, nenhum caso confirmado no município de Santa Maria. E pelo que eu sei, na região também, aqui na 4ª Coordenadoria, ou a região de saúde 1 e 2, também não tivemos ainda nenhum caso confirmado. Ah, sim, entendi, obrigada. Para quem ainda, né, se sente meio perdido, o Matheus colocou no chat, pessoal, o link do grupo de WhatsApp, onde a gente está compartilhando essas informações. Eu penso que é um espaço muito importante para a gente estar trocando, né, a realidade do município, essa questão de se a gente tem caso suspeito, como é que está acompanhando. Eu acho que é ali o nosso fórum maior de discussão dentro desse grupo de WhatsApp. Para mim, ele tem sido, né, como educação permanente, um termômetro, inclusive, de pensar em momentos como esse, como eu tinha falado, da necessidade da gente parar e conversar. Então, eu entendo que nesse momento em que a gente tem recém o quarto suspeito, é o lugar da gente fazer as trocas, como rede, como colegas, né, e que a gente vá acompanhando a necessidade de outros momentos e de firmar, né, fluxos, enfim, conforme as coisas vão acontecendo. A gente não tem como antecipar eventos, mas eu entendo que por ali a gente consegue se conversar bastante. Então, se alguém não está no grupo, o Matheus colocou no nosso chat aqui na conversa o link. Quem está assistindo gravado, porque vai ficar compartilhado depois, também está na gravação o chat. Então, por favor, entrem, né, estejam no grupo e a gente vai trocando por ali, porque essa conversa ela apenas começa, ela não se encerra hoje, né? É apenas uma fala, é a segunda fala que eu vejo acontecendo no município e a gente vai ter muitas outras. As dúvidas vão surgindo e a ideia é que a gente possa trocar por ali mesmo. Esse é o nosso espaço. Nós não temos um espaço de telemedicina, mas a gente tem o WhatsApp que a gente pode estar trocando informações, inclusive com fotos, né? Trocando outras informações com os colegas da rede. Acabei de colocar ali, Tamires, também no grupo nosso ali das dúvidas da vigilância, a questão do plano de contingência do Estado, que tem todas essas informações que foram colocadas, o que o Lobato usou, o que o professor Alexandre usou também. Bom, pessoal? Uma questão, para as equipes de atenção primária que usam o Telesaúde RS, o Telesaúde RS também está ofertando apoio e matriciamento para... Isso está até no plano de contingência também. Tem o contato com o Telesaúde, como fazer, quais são os procedimentos e assim por diante. Então, o problema é que nem todas as unidades podem acessar o Telesaúde, tem algumas limitações, né? Mas aquelas que podem e costumam fazê-lo, façam isso, ajuda bastante, é um meio de a gente acessar uma segunda opinião qualificada e bem interessante. Tá. Pessoal, eu acho que se a gente não tem mais dúvidas, a gente tinha um prazo, né, uma ideia de próximo das 9h30 encerrar a nossa fala, até porque quem está na atenção primária, esse é o terceiro turno, né, e amanhã tudo de novo. Então, se alguém mais tiver alguma dúvida para colocar, senão acho que a gente vai se encaminhando para o encerramento desse momento. Não é o encerramento da fala sobre a monkeypox, mas desse momento sim. Então, A Denise preparou, Tamires, a Denise preparou ali um resumo rapidinho sobre as notificações que ela vai apresentar, que eu acho que é bem importante, tem alguns detalhes bem rápidos com relação a algumas particularidades sobre a notificação junto à própria vigilância epidemiológica. Acho que podemos passar para a Denise?
Pode sim, Alexandre, claro que a gente consegue também pensar no município, né? Eu tinha esquecido dessa parte, desculpa. Não, capaz, imagino. Vou colocar ali então a apresentação. Denise, para mim não tá aparecendo, não sei se mais alguém, mas não consigo visualizar. Eu acho que a tela saiu da reunião, pelo que eu vi. Denise? Oi? Acho que caiu a conexão. Tu tem alguma coisa de material, Alexandre, que possa já, de repente, ir abrindo? Acho que ela perdeu a conexão com a internet. Não. Bom, eu acho que, independente de a gente postar ali, deixa eu dar só vamos dar só mais uns minutinhos para ver se ela se Não reconecta. não tá Ali. querendo, tá travando. Mas assim, ó, eu posso compartilhar lá no grupo do Tira Dúvidas ali, porque na verdade são 3 slides ali que eu coloco o link para notificação. Coloco ali quando a gente vai notificar que aparece uma chavezinha para acesso posterior à notificação para lançar o diagnóstico. E que quando faz a notificação tem que salvar ela em PDF e encaminhar para o Estado e para a epidemia para a gente ter conhecimento do caso e fazer o acompanhamento. Mas é bem tranquilo, não tem, são só 3 slides bem curtinhos. Mas eu acho que o principal, né, Denise, fica essa questão de salvar, né, de salvar o formulário e enviar, né, para o link, não, perdão, para o e-mail da vigilância, porque é a isso que eu me referia, de nós não esperarmos o resultado, né, seja do LACEN ou seja o resultado do laboratório privado, para a gente fazer aquilo que o Lobato apresentou ali, né, que é né, fazer aquela investigação, né, do contato, da região, do tempo, né, para que a gente possa minimizar, né, o contágio aí nesse tempo de espera. É isso, né, Denise? Isso que é importante. Para a gente já fazer as medidas de prevenção da vigilância, né? Penso que essas informações mais importantes, quando a gente coloca no grupo e as pessoas entram depois, elas acabam perdendo, porque quando elas entraram, elas não viram o que estava escrito antes. Então eu coloquei até no grupo já como sugestão, marquei a Ana, porque recém ela colocou o material do Estado, mas eu acho que na descrição do grupo a gente pode ir colocando o link se tem drive, o link se tem material para acessar, seja do Estado, seja nosso, da Prefeitura, porque quem entrar, a descrição do grupo não muda. Então, de repente, né, é um caminho a gente deixar o passo a passo das informações mais importantes na descrição do grupo.
acho que ajuda quem entra depois também. E quem vai procurar também não procura tanto nas conversas, vai direto na descrição e tá ali o passo a passo mais rápido, assim. Toda essa documentação a gente sempre procura encaminhar para a Superintendência de Atenção Básica, né, que faz a divulgação para as unidades de saúde. Então, eu acredito que eu também posso encaminhar esses slides para a atenção básica e eles divulgam para as unidades. Pode ser via NEPs também, Denise, porque a gente tem hoje tanto a atenção primária quanto o pessoal da especializada, né? Que inclusive entraram em contato por e-mail, pediram o link. Então, podem mandar também para o NEPs, por favor, que a gente já compartilha, né? O Cria Drive, enfim, de modo que todos os colegas tenham acesso, né? Fica mais fácil. Amanhã a gente conversa, vê, né, do NEP se vai criar link. Se criar link, eu coloco já direto no grupo do WhatsApp, na descrição. Facilita para todos terem acesso. Tá, eu envio para vocês, sim, com certeza. Acho que o Matheus quer falar, Matheus. Eu queria só falar um pouquinho mais ali dessa parte da notificação, que eu me embananei todo para notificar lá semana passada. Ele é um site... Seu microfone está aberto, mas pelo menos eu não te escuto. Eu estou escutando, Matheus. Eu estou escutando normal também. Então vai ter que ouvir na gravação. Eu também não escuto. Não, eu queria falar que esse site de notificação, a notificação, ela é bem extensa, ela tem várias perguntas, ela é um site mesmo que tu notifica, e ela não tem a opção de salvar em PDF, então tem que fazer como se fosse uma impressão da página em PDF, né? Tem ali as opções e salva em PDF. E quando salva em PDF, o código para retorno já fica salvo. Eu e a vigilância, porque eu não tinha salvado o código, depois eu não sabia mais qual que era, e na verdade ele está ali no PDF. Então, se vocês não anotarem, ele fica salvo de qualquer forma. Porque é para voltar lá, o profissional que notificou, e usa esse código para reabrir a notificação e colocar o resultado do teste, enfim, finalizar, né? Fica tudo a cargo do profissional que notificou inicialmente. Né? Não é algo que é finalizado pela vigilância, que nem algumas outras notificações, né? E acho que um contato do caso que eu notifiquei semana passada está com lesões de novo. Ou é a varicela mesmo, que a gente não confirmou, e ela também está. Ou a gente vai ter que notificar e testar de novo mais esse contato. Acho que agora sim, Tamires. Acho que dá para finalizar. Eu tô mais pelo feedback de vocês, porque o Matheus eu não ouvi nada. Mas, enfim, acho que a gente pode encerrar, tá? A gente fez a gravação, então quem, né, quer depois receber a gravação, a gente vai estar com ela salva ali no NEP, só solicitar pelo e-mail e a gente vai se conversando, certo? Obrigada para quem ficou até agora, né? Obrigada para quem trouxe as informações. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Denise. Obrigada, Lobato, né? É importante a nossa rede também. E tenho a certeza que esse é apenas um momento. A educação permanente, ela não se encerra, e eu reitero que a gente converse pelo grupo de WhatsApp. Quem não sabe entrar conversa pelo link que já uns mandaram mensagem, amanhã a gente se ajuda, tá? Não se preocupem, vocês vão conseguir chegar lá, tá bom? Tá bem. Obrigado, beijo povo. Pra todo mundo, boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada, Boa pessoal. noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Esse é o Lucas? Tchau, tchau.